Eu achei até que ele tinha perfurado o olho, porque ele passava a mão no rosto, Entendi. perdoa pai, e passava na parede. Entendi. E ele ficou todo ensanguentado, então foi assim, bem... Você foi misturando coisas da religião, não é isso? Com coisas de filmes. Que eu gosto, né? Entendi. Aquilo tudo foi sendo Misturou embaralhado tudo. e criando uma realidade, mas uma realidade muito desconfortável, né, Gustavo? Muito. Aí eu lembro quando nós chegou no hospital, eu tava olhando televisão, aí eu já achava que era o fim do mundo, mudou o pensamento, eu já achava que era o final do mundo. E aí o médico chamou eu, o médico também não lembra o que ele falou. Né? Ele não quis internar ele. Eu tinha ficado em casa e meus pais tinham saído pra buscar ele. Pra buscar e levar pro hospital. Isso. Meus pais saíram. Onde a irmã trabalhava? Não, esse hospital era um esse hospital outro. lá perto, Tá mesmo um bom. hospital público. Tá. E eles passaram lá na tentativa de que medicassem ele, pelo Pra menos pra ele dormir. Entendi. Porque ele não dormia. Sim, isso é uma das características Então, iniciais. como perceberam que ele estava fora de si... E sem conseguir dormir. Falaram, vamos dar um sossega-leão pra ele, né? Pra ver se ele dorme. E a gente... Porque ninguém imaginava que poderia acontecer. E aí deu, acho que injeção e um comprimido. Aí eles chegaram em casa, né? Aí ele foi medicado e foi pra casa. Foi pra casa. Aí A minha mãe colocou eu pra dormir no quarto dela, né? Eu estava acordada ainda. Não dormiu nada, né? Não dormiu nada. Não, porque a gente dormia no mesmo quarto, né? Era uma beliche na época, né? O quarto, era uma beliche. Só que minha mãe tava preocupada. E como minha mãe tem um sono leve, ela levou ele pro quarto dela e do meu pai. E eu fiquei no meu quarto. Eu vi que eles chegaram, falei, então, agora é hora de dormir. Fui pro meu quarto dormir. E ele foi pro quarto da minha mãe. Só que a minha mãe pegou no sono. Eu levantava e falava, deita aí. Eu levantava e falava, deita aí. Numa dessas ela apagou. Sim, tadinha, tava cansada. E ela foi na levantou. cozinha, E aí... deu um monte de golpe de arma branca. Em você mesmo. Isso era Você aí já estava ouvindo vozes? Não, foi tipo automático, sabe? Foi um pensamento. Foi. Eu simplesmente não sabia pra onde ir. Eu simplesmente levantei, fui na cozinha e fiz essas coisas. Mas, de alguma maneira, tinha algum pensamento que te influenciava a se ferir? Não. Eu simplesmente levantei, fui lá e fiz isso. No automático. Eu lembro quando eu fiz isso, fez um barulho tipo de galo na boca. E aí já lembrou da Bíblia novamente. Aí lembrou de Pedro. Barulho de quê? Peraí. De galo. De galo animal. De galinha. Quando você... Quando igual Pedro negou Jesus, que o galo cantou. Sim. E aí misturou isso. Na tua cabeça. Na minha aí cabeça. você fez esse som. Fez. Entendi. Você fez esse som. E aí depois mudou, fiquei com a voz retorcida. E falei, perdoa pai. E nisso ele tava com a Bíblia do meu pai. Tava com a Bíblia do pai. Né? Que sujou todo. Mas aí você tava bem confuso. Tava, muito. Não tinha isso que eu tô falando. Você não tinha, naquele momento... Tava tudo misturado, tava tudo informações religiosas, filmes, ideias, pessoas. Você não tava conseguindo, por exemplo, organizar um pensamento. Não tava. Você vê que você acaba se machucando de uma forma absolutamente automática. Você vai mudando, você vê um delírio e depois vai para outro, vai passando assim, né? Exatamente. Foi mudando, né? Foi mudando. Rapidamente. Você meu pai não tinha foi na controle. Cozinha, escorregou no sangue, coitado. Aí chamou meu cunhado chegou lá sem camisa, só descalço, já levou pro hospital. Eu também não lembro dessa parte, só que fui pulando o carro, né? Foi dando muito trabalho. É porque provavelmente ele estava tão Ele abria fora, as portas do carro para pular para fora. Porque ele de alguma maneira ele estava achando... Eu sei que eles terminaram de chegar no hospital a pé. Porque minha mãe encontrou, não sei se não era mendigo, né? Ele era um rapaz que estava num bar, tinha um bar lá, eu fui correndo, cheio de sangue no bar, todo mundo saiu correndo, bêbado parece. até. E ele acabou segurando ele e ajudou minha mãe conversando e foi conseguir chegar no hospital. E meu cunhado com o carro tranquilamente e eles indo, acompanhando. Mas se perdeu muito sangue. Muito. Nossa, a nossa com uma camisa casa, vermelha, assim, eu sou um doador de sangue a mais ainda. A nossa casa ficou... Eu achei até que ele tinha perfurado o olho, porque ele passava a mão no rosto, perdoa pai, e passava na parede. E ele ficou todo ensanguentado, então foi assim, bem... E eu abri a porta do quarto e ele tava bem de frente, assim. 3 horas da manhã. Quase 3 horas da manhã. Você foi dormir, tipo assim... Acordei com a minha mãe gritando. Não, ele tomou a injeção, tá tudo bem, né? Ele vai dormir. E você acordou nesse... A hora que eu abri, eu saí de camisola no meio da rua pra ir pra casa da minha irmã e gritava, ele vai morrer. Assim, foi desesperador. Minha mãe abraçou eu, perdoa, não, falou, como que ela falou? Meu gu. Meu gu. Foi bem desesperador. E você lembra, tipo assim... Quer dizer, depois eu lembro do rapaz segurando eu, do rapaz do bar. E aí eu falava, você sabe falar japonês? Aí me falava uma coisa estranha. Sabe falar inglês? Falava uma coisa estranha. E aí eu olhava pro céu e chamava o dragão. Cadê o meu dragão?
Aí tava tudo, piorou, assim, os pensamentos não formavam mais nada. Não. Tava como se fosse pedaços, fragmentos. Eu lembro quando eu parava de falar, eu sentia dor. Uhum. Aí quando eu falava, não sentia dor, sabe? Sentia dor dos cortes Isso, que você tinha feito. Quando eu tava falando palavrão, essas coisas, não tinha nenhuma dor. Se eu parasse de falar, eu sentia dor. Isso que é estranho também, que eu achei meio estranho. Que interessante. Quando você falava coisas muito fortes, a dor melhorava. Melhorava. E aí, se eu parasse, a dor... Você se concentrava na dor e sentia a dor muito forte. Dor, Tá. Aí vocês foram pro hospital geral, nessa pro mesmo hora. hospital. Pro mesmo hospital que medicaram ele. Tá. Só que aí chegou lá, ele foi transferido Uhum. pra PUC. Nós temos uma PUC lá em Campinas também. Aí ele foi transferido pra lá. E de lá ele já ficou amarrado. Internado mesmo. Aí eles fizeram o exame, viu aí que ele tinha precisou fazer atingido, né? cirurgia. Uhum. Viu que atingiu a vesícula. Uhum. E aí eles preparou pra cirurgia. Eu lembro da cirurgia que eles estavam deixando assim, sabe? Eu falei, pronto, agora eu vou ficar na cruz. Eu pensei, mas não, eles preparando pra cirurgia. Sim, que você tem que ficar, tem que pegar a veia. Exatamente. Eu falei, vou ficar na cruz agora. Você lembra disso? Lembro A gente, disso. quando tá no centro cirúrgico, geralmente a gente fica em posição de cruz mesmo. Eu falei, vou ficar na cruz agora, é meu pensamento. Uhum. Aí depois eu Você apaguei. não pensou que, tipo assim, não, aqui é o braço pra pegar uma veia, aqui é o outro braço. Não, achei que era a cruz mesmo. É porque ao contrário de mim, que sempre fui muito pro hospital, sempre fui muito doente, o Gustavo nunca tinha feito nada. Ido. Nunca. Entendi. Assim, ele nunca. Então ele foi pro hospital, aí ele teve que operar. Tirar a vesícula. Teve que tirar a vesícula. Então chegou a lesionar a vesícula. Chegou. Esses ferimentos, né? Sim. Aí depois da cirurgia eu apaguei. Aí quando eu acordei, eu olhei o corte, aí eu achava que tinha tirado um filho meu. Entendi. Mas mudou de novo. Uhum. Que era o anticristo, que já era o anticristo de mim. Uhum. Não, era um delírio atrás do outro. Atrás do outro. Numa velocidade incalculável. Isso é raro, engraçado. E aí geralmente tem um delírio que é mais consistente. O dele trocava, como se fosse numa televisão, né? Trocando a programação. Olha que interessante. E aí depois eu saí correndo, pelado no hospital. No hospital? Eu peguei a sonda, peguei a sonda e saí correndo. Nós tínhamos ido embora, né? Minha família tinha ido embora, porque ele tava na recuperação, geral. sedado. Ele foi pro hospital geral pra então, poder quando fazer ele acordasse, o hospital ligaria pra minha mãe retornar. Só que aí ligaram e falaram, Gustavo tá correndo pelado pelo hospital, segurança, tá? Vem pra cá agora. E sabe, nesse momento que eu tava correndo pelado, veio outra imagem de filme. Qual? Que um rapaz tinha feito uma cirurgia, que ia arrancar... A filme era a ilha. Era dos clones, sabe? Sim, sim, tem uns clones que a pessoa rica vai lá, faz um clone, se precisar, mata o clone. E tem a parte que o rapaz sai correndo da cirurgia. E aí eu fiz a mesma coisa que o rapaz fez no filme. Gente, você foi juntando tudo. Foi juntando tudo. E fazendo um delírio absolutamente complexo e instável. Porque era uma coisa atrás da outra. Como se você estivesse trocando de canal. Bem aleatório. Bem aleatório. Mas pra ele, realidade absoluta. Aí depois não lembro mais nada. Depois lembro que amarraram eu com os lençóis. Aí ele ficou preso. Pernas e braços. Não, arrebentava a cirurgia, ele podia morrer. Sim. Você lembra que teve uma hora que eu falei que era o Hulk? E comecei a destruir tudo. Não, o Ju tava com você, né? O meu cunhado, que tava com você. Eu achava que tinha a corrida de arrebatamento. E meu cunhado tinha ficado comigo. Lá. Aí já mudou Entendi. de novo. Já mudou tudo. Porque esse nosso cunhado, ele não vai na igreja. Então ele tinha entendido que todo mundo tinha ido pro céu. E ele tinha ficado com o cunhado. Isso. Entendi. Quer dizer, e só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Isso é que é o desespero do delírio, que as pessoas não entendem, que não tem delírio bom. Do tipo assim, gente, cheguei no céu, tô tranquilo. É desesperador. Sempre. É uma realidade caótica. Não, é uma realidade caótica e sempre de muita ameaça. Sim. E sempre muita coisa ruim. Por isso que é desesperador. Sai correndo, né? Você sai correndo não é para fugir de ninguém, é para fugir de uma realidade que para você é real. As pessoas estão tirando tempo para tudo. Tempo para se embelezar, tempo para estudar, tempo para namorar, mas as pessoas esquecem de ter um tempo para si. Ou seja, do encontro interno, daquilo que leva a gente a descobrir quem somos de verdade, que é o tempo que a gente faz com a gente mesmo. É aquele tempo da reflexão, do autocuidado, e é o tempo que a gente conecta com o que a gente tem de melhor. E quem sabe, é o tempo que a gente também conecta com o que chamamos de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia, porque a gente vai se encontrar aqui todo dia do ano. 365 dias, a gente vai estar junto, porque você vai ter um tempo para você, eu vou ter um tempo para mim, e a gente vai ter o nosso tempo aqui, juntinhos.